Pessoal, tudo bem? Meu nome é Aletheia, eu trabalho com tarô e astrologia faz 16 anos. Atualmente também eu faço mapas numerológicos cabalísticos. E hoje eu tô aqui para trazer um método para vocês de jogo chamado Cruz Celta. Ele é um método para perguntas específicas, né? Perguntas de sim e não. E que eu utilizo muito quando eu quero saber qual é o enrosco que tem ali na vida do consulente. Então é um método que, com o passar dos anos, eu achei que ele era bem terapêutico para saber como abrir, por exemplo, a área do amor na vida daquela pessoa, como abrir os caminhos profissionais. Então é um método que ele vai mostrar bloqueios, enroscos do passado, medos que a pessoa tem, né? Então é um método que eu gosto bastante para ver qual que é o enrosco ali, qual é o bloqueio que está atrapalhando a vida dessa pessoa. O exemplo que eu trouxe é a foto de um jogo que eu tirei de uma cliente que eu atendi ontem, né? Então eu tenho o feedback desse jogo para passar para vocês. Óbvio que eu não vou falar o nome dessa pessoa, né? E vamos lá então ver como é que analisa um jogo de Cruz Celta? Bom, então esse daqui é o método que eu utilizei ontem, o método da Cruz Celta, para atender a pergunta da cliente, que foi como eu faço para abrir a minha vida amorosa. Então aqui eu tenho um jogo da Cruz Celta, eu já vou explicar casa por casa, tá? Esse jogo, ele ocupa bastante espaço na mesa, então eu não tô com a câmera fixa, né? Como vocês podem aí reparar, eu vou explicando casa por casa, vou tentar não balançar muito a câmera enquanto eu explico, tá bom? Então, assim, essa cliente, ela está num relacionamento, né, atualmente. Ela tá vivendo dificuldades nesse relacionamento. Segundo o que ela me contou, o parceiro dela tá mais frio e distante dela. E ela quer saber como abrir a vida amorosa, independente se ela vai ficar com esse parceiro ou se vai vir outra pessoa na vida dela. Então, vou explicar aqui o método do jogo, tá? Aqui no meio, né, aqui a gente tem uma cruz, estão vendo aí? Aqui, né? Aqui é a situação que o consulente se encontra, casa 1. Casa 2, que eu coloquei aqui as cartas na horizontal, representam o obstáculo da questão. Então, é o obstáculo, então é a situação como se encontra a casa 2, o obstáculo, aquilo que está obstruindo a felicidade dela no amor. Casa 3, aquilo que fica aqui no topo, né? Aquilo que a consulente tem consciência com relação à situação. A casa 4, que é aquilo que a consulente não tem consciência, então é a casa do inconsciente. Aqui é o passado da situação, né? Da situação amorosa na vida dela, que é a casa... Peraí, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Casa 5, passado. Casa 6, futuro, aproximadamente daqui uns 6 meses, tá? Esse futuro. Casa 7, aqui, é como a consulente se sente diante dos acontecimentos. Aqui, se existem influências externas que ajudam ou atrapalham a situação da vida amorosa dela, tá? Então, casa 7... 8, 9, medos e desejos. Essa é a casa dos medos e desejos, porque tudo aquilo que eu tenho medo, eu posso também ter o desejo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu desejo me casar, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo disso, das consequências que essa decisão pode me trazer. Então, medos e desejos. E aqui é o resultado final do jogo, o futuro em aproximadamente 1 ano, tá? Então, é assim que eu tô acostumada a ler a Cruz Celta. Existem outros atributos para essas casas? Sim, tá? Existem, mas eu tô passando o jeito que eu leio há muitos anos. Não é o melhor nem nada, é o jeito que eu me acostumei. E vocês vão, ao longo do tempo, achar o jeito que é melhor para vocês também, tá bom? Vamos lá, então? Então, essa cliente
como é que tá a situação dela. A pergunta foi como eu faço para abrir minha vida amorosa. Então, sempre mantendo a pergunta em mente, pra gente não fugir do foco e a cliente entender também, né? Entender o que você tá colocando para ela, para não ficar muito enrolado e tal, muito cheio de palavras. A gente tem que sempre manter o foco na pergunta para ser o mais claro possível. Então, essa é a situação atual da pergunta que ela fez. Como abrir a minha vida amorosa? Então, a situação atual é que ela tá feliz nesse relacionamento, apesar daquilo que ela me reportou, né? Eles continuam juntos, eles continuam fazendo coisas juntos, continuam dando andamento nessa relação, mas aqui o 9 de ouros já mostra uma individualidade, meio que estão andando, morando na mesma casa, mas meio que cada um com a sua própria vida, até porque esse 9 de ouros vai falar de felicidade individual e também talvez andando junto por questões financeiras, e ela de fato ela falou que tá morando também com ele por questões financeiras, porque ela não tem como sair da casa que eles moram agora, nesse momento, né? Como morar, na verdade, como arcar com as despesas sozinha. É isso que ela me reportou. Então, qual que é o obstáculo com relação a essa situação? Aqui, o obstáculo, a gente sempre vai ler o lado negativo dos arcanos, né? Então, aqui, o julgamento e 2 de espadas, o que é negativo aqui? Ela tá com dificuldade de se abrir para uma vida nova, ela tá se fechando para isso. Ela entrou numa disputa interna aí, ela sabe o que tá acontecendo nesse relacionamento, mas ela tá se recusando a colocar pontos finais. Ela tá preferindo viver calada, viver numa trégua velada, numa situação não muito agradável, por dificuldade de colocar um ponto final nesse relacionamento. Então, aqui a gente tem o obstáculo. O que ela sabe com relação à questão? Então, a gente tem aqui a casa 3 falando o que ela tem de consciência com relação à questão, né? Ela sabe que a situação está morosa, ela está entediada, então esse 4 de copas vai negativar um pouquinho a temperança, porque aqui é o tédio e aqui é o tempo, então a situação fica morosa, arrastada, então ela sabe que a situação está arrastada, que não traz mais alegria, não traz mais prazer, tá até estável emocionalmente, mas tá um estável ruim, um estável de trégua, um estado de individualidade, deles estarem passando por cima dos problemas por conta de questões financeiras, entendeu? E o que ela não sabe com relação à questão? Aqui a força interior que ela tem para dar um start e sair dessa situação, né? Então são 2 cartas, essa é a força, essa daqui é uma rainha de paus. São 2 cartas de muita força interior, de muito poder pessoal, de conseguir fazer. Só que esse poder pessoal, ela não tem noção do poder pessoal que ela tem de mudar essa situação, de sair dessa situação, né? E ela tem essa força. Outra coisa, você pode ler também a casa do inconsciente, você pode negativar também essas 2 cartas, por exemplo. Ela também pode falar dela ser muito dominadora, dela querer sempre mandar na relação, tá? Porque nunca quando uma pessoa também vem te procurar, a gente tá ouvindo um lado só da história, mas tem também o outro lado, né? Afinal, é um relacionamento. Então, essas 2 cartas numa casa de inconsciente, o inconsciente, a gente pode falar que ele meio que dá uma distorcida na situação. Então, aqui é o poder pessoal que ela tem do lado positivo, mas tem também uma coisa assim de dominação, pode ser que ela seja muito mandona. E aí você conversa com ela, você é muito mandona, você quer sempre ter o domínio da situação, e ela falou que as coisas têm que ser do jeito que ela quer, entendeu? E que isso de uma certa forma, ela acredita que atrapalhou um pouco o relacionamento, né? Aqui, como é uma casa de inconsciente, antes do jogo, ela não tinha essa noção tão clara, né? Mas aí quando você vai conversando, a pessoa vai percebendo e vai abrindo, né? Às vezes a pessoa não percebe, tá? Mesmo que você fale, então não insista,
tá bom? Fala assim pra pessoa, então só pensa nisso, né? Dorme pensando nisso, pede para Deus as respostas, não insista naquilo que a pessoa negar. Você não é psicólogo, você não é um terapeuta, tá bom? E eu nem sei se o psicólogo ou terapeuta pode insistir também nessas coisas. Eu acho que eles dão um jeito da pessoa se perceber, na verdade. Agora você vai jogando as palavras e vendo se a pessoa pega. Se ela estiver aberta e já preparada, ela vai entender, como foi o caso dessa consulente de ontem. Qual que é o passado dessa situação aqui, né? Que é a casa 5. Saiu enamorados e 6 de paus, ou seja, foi um relacionamento que começou bastante apaixonado. Então aqui a gente tem um elemento fogo, uma carta positiva de vitória, de reconhecimento. E aqui uma carta de paixão, de amor, né? Então eles escolheram ficar juntos, tava muito bom. Começaram tudo muito apaixonado. E qual que é o futuro dessa relação, né? O futuro dessa relação, aqui eu perguntei para ela se já tem alguma outra pessoa que apareceu na vida dela, né? E ela falou que sim. Apesar de ser futuro, aqui eu vejo ela já feliz, comemorando e quietinha, guardando segredo com relação a alguma coisa. Então, eu já perguntei, tem alguém na sua vida? Tem alguém que apareceu? E ela falou que sim. Então, 3, gente, 3 de copas, na fofoca, pode falar de uma terceira pessoa, tá? Pode falar assim. E que ela tá escondendo até um pouco até de si mesma, mas depois ela acabou que ela quis perguntar sobre essa pessoa também, tá bom? Então, já tá rolando aí uma paquera, porque ela está entediada no relacionamento atual. Eles estão num momento que eles não conversam, que ela não consegue finalizar a situação, estão juntos por causa de grana, então eles estão passando por cima de coisas importantes na relação, simplesmente dando continuidade, sabe? Aqui talvez por falta de autoconfiança, ela não tem certeza do poder pessoal que ela guarda dentro dela para dar um start nessa situação e começar uma vida nova. Então acabou que já apareceu alguma paquera. E assim, essa relação ainda fica pelo jeito em segredo nos próximos 6 meses, entendeu? Ainda fica assim uma coisa que ela não assume, que ela não revela, meio que nem para si mesma ela assume. Aí ela me falou que ela tem que acabar um curso que acaba daqui 6 meses, né? E aí ela vai conseguir, depois que conseguir esse diploma e essa certificação, ela acredita que ela vai ter dinheiro para sair dessa situação que ela se encontra, tá bom? Então aqui o futuro é assim. E outra, que no futuro, a carta da sacerdotisa fala de sentimentos, ressentimentos passados. Então, assim, aqui pode ser que ela esteja também fechada para esse novo amor. Ela não tá totalmente aberta para essa nova pessoa, talvez por isso que ela nem assumiu. Então, tá vendo como o tarô ele consegue falar várias questões sobre uma mesma situação? Então, ela tem coisas para resolver. Então, a pergunta foi, como eu faço para abrir minha vida amorosa? Então, até agora nesse jogo, o que a gente viu? Que ela tem que pôr um ponto final naquilo que não tá bom, naquilo que tá moroso, nessa disputa, nessa preocupação com dinheiro, confiar na força interior aqui que ela tem e resolver os ressentimentos do passado para ela se abrir para novas possibilidades de amar de novo, voltar a acreditar no amor. A sacerdotisa, às vezes, ela se autopreserva muito, ela se fecha muito para as coisas, né? E assim, por que se fecha? Aí quando a gente vai para casa 7 aqui, ó, como ela está se sentindo com relação à situação. Ela tá sofrendo, tá? Ela tá sofrendo pelo final desse relacionamento, porque apesar de estar morando junto, ela sabe que o relacionamento chegou a um fim, apesar de não colocar um ponto final, eles estão totalmente distantes. Foi um relacionamento que começou, como a gente viu aqui, vou bem devagarinho para não deixar ninguém tonto, né? A gente viu aqui que começou apaixonado, né? Então, ela tá ainda em sofrimento, né? Ela falou pra mim, eu ainda tô sofrendo, apesar de ter aparecido esse paquera, ela falou assim, é só uma distração, assim.
e talvez seja alguma coisa que esteja trabalhando e reforçando na autoestima dela também, que é importante, que ela meio que perdeu essa autoestima nesse momento da vida dela. Aqui na próxima casa, vai falar se tem influências externas que estão atrapalhando o relacionamento deles, tá? Então aqui tem o mago e tem o 7 de espadas. O 7 de espadas negativou esse mago aqui, né? Então, de certa forma, o mago no negativo pode ser aquele que mente também, né? Aquele que faz truque. E o 7 de espadas é um estrategista, é um oportunista. Lembra que aquele tá roubando as espadas? Então, aqui, eu acredito que não tem influências externas. Pode ter influências externas, sim. Então, aqui, existem também influências externas. Eu acredito que tem fofoca atrapalhando esse relacionamento. E eu acredito que talvez a falta de honestidade também um com o outro atrapalhou isso. Então eu acho que tem questões internas e externas. Mas como essa casa fala muito de externa, pode ser que alguma fofoca atrapalhou a relação. E aí ela me falou que a irmã do cara que ela tá era uma grande amiga dela, mas que parece que não gostou quando eles assumiram esse relacionamento, tá? Eles não estão há muito tempo juntos, acho que não chega a 1 ano que eles estão morando juntos. Aqui é a casa dos medos e desejos. Então, a gente tem aqui a carta da morte e o 4 de ouros. Então, ao mesmo tempo que ela deseja uma vida nova, né, e com segurança também financeira, porque o 4 de ouros também é uma estabilidade material, é um 4 de terra, ela deseja refazer a vida dela, né? Ela deseja pôr um ponto final e refazer a vida dela com segurança. Ela tem medo de pôr um ponto final e de não obter essa segurança, tá? Que ela tanto deseja. Como resultado final da situação, aqui a gente tem então mais ou menos daqui 1 ano, aqui ela mais carente afetivamente. O 5 de ouros vai falar de perda, vai falar de alguma coisa, e um imperador. Aqui eu vejo ainda que a tendência é encontrar homens, né, que não estão dispostos a dividir afeto, eles são muito fechados, então tem uma coisa assim de repetição de padrão na vida dela, e é isso que ela tem que ver, né, porque o problema atual nesse relacionamento é que o cara se distanciou muito dela, não conversa mais e tá muito frio com ela, né, é o que ela falou. De repente pode ser por conta de mentiras que andaram contando e ele acreditou e ainda não dividiu com ele, porque se essa união ela tá sem diálogo, né? Aqui o 2 de espadas pode falar disso, e essa sacerdotisa também pode falar disso, né? Que ela é quieta. E aí a tendência dela, ela tem que melhorar essa autoconfiança dela, que é o que fala aqui, ó, na casa. Qual casa é essa mesma? Deixa eu fazer as contas. 1, 2, 3, 4. Casa 4 do inconsciente, aonde ela precisa fortalecer a autoconfiança nela, né? Sentir que ela é capaz, que ela é uma mulher que tem merecimento, né? Que tá pronta pro amor. Então, assim, a tendência é daqui 1 ano, se ela não resolver essas questões internas, ela entrar num outro relacionamento onde acabe na mesma situação, porque até não é a primeira vez que isso acontece num relacionamento para essa consulente, tá? Então é nesse momento que você fala para o seu cliente, né? Que você já pensou em procurar uma terapia, um psicólogo, né? Porque essas questões o tarô não vai resolver. O tarô simplesmente ele expôs o que está acontecendo. E a pergunta foi: como abrir a minha vida amorosa? Então ela tem que se curar. Ela tem que curar o feminino dela, né? Esse feminino que está ferido, esse feminino que já até criou uma crença de que os homens acabam sempre sendo frios, que ela não pode se abrir completamente com eles, né? Que ela tem que ser fechada, que ela tem que guardar os sentimentos. Então ela tem que limpar esse ressentimento também todo do passado para que ela consiga viver uma vida nova no amor. Então a pergunta, acredito que foi respondida, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida, assim, pode deixar nos comentários, tá bom? Que eu vou gostar de responder para vocês. Então aqui é uma visão do jogo todo.
E é então isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante esse jogo. Tentem pensar qual área da vida de vocês está bloqueada, o que vocês gostariam de abrir aí. E perguntem para o tarô como desenvolver tal área aí da minha vida, tarô. E aí vocês fazem esse jogo para praticar. Anotem o jogo, tirem fotos, anotem as suas interpretações, as suas percepções e vão batendo esse jogo aí com o desenrolar do tempo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau.